O objetivo da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, é propor uma forma de vida com sabor de evangelho. Sua meta fundamental é despertar e reabilitar e dinamizar o sonho da fraternidade e amizade social. Mas seu ponto de partida é a constatação trágica das várias formas atuais de eliminar ou ignorar a vida dos outros. Por isso que o primeiro capítulo dessa encíclica está dedicada a fazer algumas considerações sobre as sombras de um mundo fechado. A pretensão de Francisco não é fazer uma análise exaustiva do mundo atual, nem considerar todos os aspectos da realidade que a gente vive, mas simplesmente chamar a atenção para algumas tendências do mundo atual que dificultam o desenvolvimento da fraternidade universal. E ao longo do primeiro capítulo, ele vai destacando alguns desses aspectos, algumas dessas tendências do mundo atual. Começa recordando como nos últimos tempos um conjunto de esforços que foram feitos para superar conflitos vão se desfazendo. Ele fala de sonhos desfeitos em pedaços. Tem reaparecido muitos conflitos, tem reaparecido nacionalismos, os poderes econômicos vão se impondo e subordinando a política aos interesses dos grandes grupos, a ponto de abertura ser sinônimo de liberação econômica, e tudo isso vai favorecendo novas formas de colonização cultural dos povos. Chama atenção para o fato de que nós nos encontramos sem um projeto para todos. O globalismo econômico subordina a política e acaba sacrificando grandes partes da humanidade que não cabem mais dentro dessa lógica desse mundo político. E por isso toda a lógica do descartável, as inúmeras formas de injustiça, a negação de direitos humanos, a situação extremamente complexa das mulheres, dos negros. Em terceiro lugar, recorda como o paradoxo de uma globalização e de um progresso sem rumo comum. A globalização, diz, trouxe aspectos muito positivos, mas é acompanhada de uma deterioração ética que fragiliza os vínculos, que insensibiliza as pessoas. Vivemos num mundo onde estamos juntos, mas não estamos próximos. Estar junto não é estar próximos. Acrescente-se a isso as pandemias e tantos outros flagelos que acontecem na história. E ele diz que isso que podia ser sempre uma chance de mudança de rumo, nem sempre é aproveitado como uma nova possibilidade, mas muitas vezes acaba se tornando motivo de radicalização de egoísmo e de exclusão social. As pandemias muitas vezes são utilizadas para justificar políticas de recessão, de cortes de investimento social. Chama a atenção de um modo particular para aqueles que vivem sem dignidade humana nas fronteiras. A situação dos migrantes que são vítimas da situação de pobreza, de violência, de guerra nos seus países, que são vítimas dos regimes populistas e de abordagens econômicos liberais que tratam os migrantes como um peso e como um fardo e que cria todo um ambiente de aversão a essas pessoas. Chama atenção também para a ilusão da comunicação digital, que cria dependências, que destrói os vínculos reais, muitas vezes, que favorecem os movimentos digitais de ódio e de destruição dos outros, as fake news, as mentiras, a expansão da agressividade social, que encontra nas redes sociais uma possibilidade inédita de ampliação,
e os enormes interesses econômicos que estão por trás de tudo isso. E conclui esse capítulo lembrando como todas essas situações vão produzindo muitas sujeições e autodepreciações, como isso vai criando uma baixa estima no povo que favorece os processos de dominação e as mais diferentes formas de colonização dos povos. Esses aspectos que são indicados no primeiro capítulo reaparecem ao longo da encíclica em diferentes momentos e sob diferentes aspectos. Mas é muito interessante a gente perceber que está em jogo aqui não apenas questões pontuais, está em jogo uma forma de perceber e configurar a vida humana em todas as suas dimensões, dinamizada pela lógica do mercado. O problema é o modelo de sociedade, é o padrão de civilização que se impõe, regido pela lógica do mercado. Uma política fundada no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o ser humano, uma política cada vez mais frágil perante os grandes poderes econômicos e uma cultura na qual esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade, que reina a indiferença acomodada, fria e globalizada. E tudo isso leva a um mundo em que partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. É esse modo ou modelo de vida que destrói a fraternidade, que reduz a natureza a mero recurso econômico, que subordina o bem comum aos interesses do capital, que torna as pessoas frias e insensíveis ao sofrimento dos outros, que produz vítimas e descarta muitas pessoas, pobres, negros, migrantes, mulheres, idosos. Daí a crítica radical de Francisco à lógica e ao modelo neoliberal que se impôs no mundo, com sua economia de mercado absoluto, com sua política de total subordinação aos grandes grupos econômicos e com sua cultura individualista que leva à indiferença, ao descarte. Está em jogo, portanto, o padrão civilizatório ou modelo de sociedade que se impôs no mundo e que é dinamizado pela lógica do mercado em sua fase global. E que não se reduz ao aspecto meramente econômico. É o econômico, é o político, é o social, é o cultural. É esse modelo que se mostra fracassado. É essa economia, é essa política, é essa cultura que se mostra um verdadeiro fracasso humanitário, ético, teológico. E isso se mostrou ainda mais no contexto da pandemia da Covid-19, que revela o fracasso humanitário, ético e espiritual desse modelo civilizatório. Aliás, Papa Francisco, sobretudo no ciclo de catequeses que fez nos meses de agosto e setembro de 2020 sobre a pandemia, intitulada Curar o Mundo, insistiu muito no vínculo entre a pandemia da Covid-19 e a pandemia do sistema dominante. A pandemia da Covid-19 escancara a crueldade, a perversidade de um padrão civilizatório, econômico, político, social e cultural que destrói o meio ambiente, que descarta pessoas, que concentra riqueza, que produz dominações e formas de colonização as mais diversas. Então, esse primeiro capítulo da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, nos chama a atenção para as sombras do mundo em que vivemos. É muito importante a gente perceber e compreender o mundo em que a gente está vivendo para compreender a dimensão e a urgência do apelo humanitário, espiritual que o Papa Francisco nos faz.
todos irmãos. Isso que é condição de vida para a humanidade, isso que é expressão da vida cristã, que toca no coração do Evangelho, é uma urgência no mundo em que a gente está vivendo. Frente a essas sombras, é preciso fazer brilhar a luz da fraternidade e da amizade social.